Bom dia, tudo bem? Tô sumida, né, gente? Perdoe aí. Mas na verdade eu gravei o devocional no dia 2. Eu só não fiz ontem. E eu não mandei no grupo. Aí depois ficou tão tarde a hora que ele subiu. Não sei se estava com alguma instabilidade a minha internet aqui, mas demorou bastante para poder baixar o vídeo. Aí depois que eu consegui baixar, e passou, sabe quando você vê, já é tarde da noite, eu falei, nem vou mandar. Falei, aí eu vou mandar amanhã. Aí ontem também, falei, não vou mandar o vídeo do dia anterior, né? E acabou passando e também não fiz ontem. Que ontem foi um dia corrido, né? E fora a correria, tem dias que parece que... Sabe quando parece que você não quer aparecer? Você não quer aparecer, né? E aí acaba que voa também, né? Passa tudo muito rápido. Mas vamos lá, né? Pro nosso dia 4 de novembro já, né? Comecinho de mês aí, voando, né? Final do ano chegando, acho que tá todo mundo já se preparando, arrumando as decorações já de Natal, né? E que delícia, é um tempo tão bom, né? Eu amo o Natal, acho que é uma época muito esperançosa, traz uma sensação muito boa para nós, né? E vamos lá. Dia 4. Hoje nós vamos ler o texto base, tá lá em Mateus 6:12. Na verdade, nós vamos ler uma parte do versículo só, tá? Que é da oração do Pai Nosso, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Já dá para imaginar, né? O tema disso hoje. O mundo em que vivemos é injusto. A própria palavra de Deus fala que ele jaz do maligno. Nós, como cristãos, precisamos aprender a reagir de forma certa quando injustiçados. Quando uma situação assim acontecer conosco, teremos duas escolhas a fazer. Ou nós nos agarramos à mágoa e permitimos que ela destrua nossa felicidade todos os dias, ou nós decidimos perdoar a outra pessoa e assim confiar em Deus para aliviar e tirar de nós toda a nossa dor. No livro de Samuel, a Bíblia nos dá um exemplo de uma pessoa que escolheu a primeira opção. Essa pessoa foi Davi. Podemos ver que ele foi perseguido, que ele foi injustiçado pelo rei Saul durante 13 anos. Ele precisou fugir várias vezes para não morrer e para se livrar de alguém que ele tinha grande consideração, que ele considerava um bom líder e um pai. Imagine se você tivesse no lugar de Davi e a pessoa que você tivesse como referência passasse a perseguir você sem nenhum motivo justo. O que você faria? Perdoar em casos semelhantes a esse pode parecer contraditório ou uma perda, mas o que precisamos entender é que, quando escolhemos perdoar e escolhemos o perdão, não significa que estamos diminuindo a gravidade da ofensa ou o que aquela pessoa nos fez, e nem que seremos melhores amigos daquela pessoa que nos agrediu. Ao perdoarmos, nós seremos os maiores beneficiados, pois retiraremos do ofensor o poder que ele tem de nos ferir. Já é suficientemente ruim ter sido magoado uma vez. Não podemos permitir que essa dor continue enquanto nós abrigamos a falta de perdão dentro do nosso coração. Você tem um destino a cumprir, uma vida de felicidade a reivindicar. Perdoe e seja livre. Ao orarmos ao nosso Pai, a oração do Pai Nosso, percebemos que somos perdoados na mesma medida com que nós perdoamos. Não deixe que seu coração seja um abrigo para ofensa. Permita que o Espírito Santo molde o seu coração a ponto de ele se tornar um lar onde Deus habita. Quando o Senhor Jesus faz morada em nós, não somos os mesmos. O rancor dá lugar ao perdão e somos feitos novas criaturas. Que top, né? E aqui ela coloca, né, essa parte onde ela menciona o fato de muitas vezes uma pessoa que a gente admira muito, uma pessoa que a gente às vezes confia, né,
parte da nossa vida, ou a nossa vida inteira na mão dessa pessoa, e às vezes essa pessoa faz, né, algo conosco que rouba de nós a esperança, rouba de nós realmente a felicidade, né, e é muito difícil a gente conseguir perdoar esse tipo de coisa, né, só que a gente tem que ter essa opção, né, a gente tem que ter essa iniciativa do perdão, porque sem isso é muito difícil a gente carregar, sabe, essas dores, esse peso, isso tudo nos reprime, isso tudo nos deixa realmente, assim, infeliz, porque a gente carrega esse peso, a gente carrega esse fardo, e a partir do momento em que a gente escolhe perdoar, a gente é liberto. É uma coisa muito interessante, é que nem assim, aqui ela coloca, né, e é muito verdade, a gente não vai diminuir aquilo que a pessoa fez para nós, a gente não pode voltar lá atrás e corrigir, né, infelizmente, né, o que a pessoa fez para nós pode ter sido um abuso, né, pode ter sido uma traição, pode ter sido uma agressão, né, pode ser uma agressão física, pode ser uma agressão verbal, pode ser algo que a pessoa possa ter te roubado, realmente, assim, a sua personalidade, o seu caráter, né? Tantas coisas, gente, que a gente pode, né, ter sido machucado mesmo lá atrás. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que buscar perdoar a pessoa. Não, assim, o que a pessoa fez, ela já fez. Sabe? Aí, às vezes, a gente fala assim, mas e quando a pessoa não reconhece o que ela fez? Porque, assim, a primeira coisa que a gente fica esperando é a nossa justiça, né? Que nem eu falo, a justiça própria, ela é uma coisa, assim, que grita dentro, pelo menos dentro de mim, assim, é uma coisa que grita. Por exemplo, a pessoa faz algo que me chateia, que me magoa, a primeira coisa que eu fico esperando é que essa pessoa reconheça que ela fez algo que me magoou, que eu tô magoada, que eu tô chateada. Poxa, né? Vou dar um exemplo aqui em casa. Às vezes, né, dá uma divergência entre eu e o Michael, alguma coisa, e eu não gosto, às vezes, de alguma coisa que ele fale, ou da forma que ele falou, e aquilo me deixa ofendida, eu sinto aquela ofensa. E a primeira coisa que eu faço é esperar o quê? No mínimo, que ele venha me pedir desculpa. A minha justiça própria é essa, no mínimo ele tem que vir me pedir desculpa. E muitas vezes isso não acontece, e às vezes eu vou acumulando aquilo lá dentro do meu coração. E às vezes, para que ele entenda o que ele fez de errado, eu me posiciono e peço perdão para ele, peço desculpa por alguma coisa, mas aí eu já na hora eu já falo, mas eu tô pedindo e nem sei por que eu tô pedindo, porque eu entendo que o que você fez não tá legal, tipo, não foi bacana a forma que você falou, a forma que você fez, e nesse momento a gente entra numa conversa. Porque os dois entendem que assim, poxa, ela tá vindo falar comigo, ela tá me pedindo perdão, então peraí, eu fiz realmente algo errado. Então, porque às vezes na cabeça da pessoa, a pessoa não, pra ela tá tudo bem, mas eu me senti ofendida, porque nós somos seres diferentes, né? O que eu sinto não é a mesma coisa que ele sente. Então, automaticamente, a gente tem que ter um alinhamento, né? E eu vejo, assim, que essa parte da gente voltar lá, né, no nosso passado e vir corrigindo essas coisas e vir perdoando esse tipo de coisa, é uma forma que a gente tem de alinhar as nossas vidas para que a gente consiga caminhar num futuro. Porque senão a gente sempre vai estar carregando aquilo, aquela mágoa, aquele peso. E assim, não existe coisa mais libertadora do que a gente pegar e falar assim, quando aquilo vier de novo na nossa mente, a gente fala assim, não, mas isso eu já perdoei. Não sei por que eu tô pensando nisso de novo. Eu já perdoei. Porque assim, quando a gente entende que a gente tem Jesus e que a gente é nova criatura nele, não faz sentido nenhum a gente querer viver as coisas velhas, querer continuar carregando, né, essa carretinha, essa carguinha de coisas ruins que já nos aconteceram. A gente tem que deixar isso tudo para trás, né? Mas Fábio, você fala, parece simples, porque assim, uma coisa é um maus tratos, outra coisa, não se compara o peso de uma coisa com a outra, né? De um abuso, de uma traição, não se compara o que a pessoa fez, a pessoa destruiu a minha vida, de fato. A consequência não se compara, mas o perdão é um só. A palavra perdão, ela é única, né? Não existe um perdãozinho, um perdãozão.
Ou você perdoa ou você perdoa. Então, assim, a gente tem que voltar lá atrás realmente e falar assim, não, eu não vou conseguir mudar a consequência disso que a pessoa fez. Eu não vou conseguir mudar isso na minha vida. Mas eu posso ter a escolha de lembrar disso todos os dias e remoer, deixar dentro do meu coração essa maldade, essa coisa ruim que a pessoa fez sobre a minha vida, crescer, aumentar e eu só lembrar disso e isso frutificar em mim. Ou eu falar, não, chega, a partir desse momento eu perdoo o que passou, vou pôr uma pedra em cima disso e todas as vezes em que isso vier machucar, que vier a sua mente, que vier ao seu coração, você pensar, não, isso eu já deixei pra lá. Isso já tá perdoado, isso já tá resolvido. A consequência de tudo que a pessoa plantou lá, ela vai colher um dia. E quem vai fazer essa justiça é Deus, não somos nós. Porque o nosso maior problema é que às vezes a gente quer, que nem eu falei, a justiça própria. A gente quer que aconteça a justiça na hora que a gente, sabe, tipo, não, mas eu não vou perdoar porque eu não acho certo o que a pessoa fez. Eu não acho justo o que ele fez ou o que ela fez. Eu não acho justo, eu acho que a pessoa tem que sofrer. E aí a gente acha que o fato da gente não perdoar a pessoa vai fazer com que a pessoa sofra. E na verdade o fardo é nosso. Quem carrega essa falta de perdão, essa mágoa, essa dor, essa ferida, somos nós. Quem tá ferido somos nós. E quando a gente não perdoa, é como se todos os dias fosse lá tentasse criar aquela casquinha, a gente fosse lá e arrancasse a casquinha. Aí vai lá, começa a criar a casquinha, a gente vai lá e arranca a casquinha. Porque todos os dias a gente vai lá e olha para aquele machucado e fica lá. Fulana fez isso, mas olha só como que tá a vida de fulana. Olha só como que ele tá. Olha o que tá acontecendo. Vou lá, arranca a casquinha, a ferida queima de novo, volta a sangrar às vezes, né? E a gente vai lá e volta de novo. E aí começa a querer criar a casquinha, a gente fala, não, não, não. Aí vem às vezes aquele sentimento, fala assim, não, vou perdoar. Não, não vou porque ele não merece, porque isso aconteceu. Aí arranca a casquinha de novo, aí sangra de novo. Então, assim, a gente tem que entender que a justiça, ela vai ser feita por Deus. Não somos nós que vamos fazer. Por mais que às vezes dá vontade, gente. Como dá vontade? Né? Dá vontade da gente pegar às vezes, né? E sei lá, eliminar a pessoa do mapa, né? Em determinadas situações. Mas isso não cabe a nós, né? O Senhor nos deixou realmente várias promessas referente ao cuidado dele com as nossas vidas, a justiça dele, né? E quando a gente traz essa justiça própria para nós, é como se a gente estivesse fazendo o quê? Falando que Deus não tem a capacidade de julgar, que Deus não é um justo juiz. Eu vou esperar que Deus faça? Não, Deus está demorando demais para fazer, eu vou fazer, né? Eu vou fazer porque eu consigo fazer de alguma forma. Não, eu já bolei todo um plano aqui, né? Como que eu vou acabar com a raça da pessoa? E não tá certo, porque assim, Deus sabe o tempo certo, a forma certa de cobrar, né, da pessoa aquilo, o que realmente aquilo vai significar para a pessoa, né? Então, é nesse ponto que a gente tem que realmente prestar bastante atenção, porque nessa oração do Pai Nosso, ele fala, né, que a medida com que nós perdoamos é a medida que nós vamos ser perdoados. Nós não somos santos, nós também magoamos pessoas, passamos por lugares onde deixamos marcas em outras pessoas. Não tem como dizer que não. Às vezes fala assim, não, eu nunca fiz nada, eu sempre fui uma santa. Que bom. Muito bom. Mas alguma coisa você já fez. Seja nos seus pais, seja, né, nos filhos. Alguma marca a gente sempre deixa em alguém. Por mais que a gente seja, ai, nossa, a santidade em vida. Isso é um pouco de hipocrisia, porque ninguém é santo, né? Então, assim, a gente realmente tem que entender que quando a gente perdoa, a gente é perdoado. A gente também se perdoa. Tem situações aqui onde a gente está preso, né? Onde a gente não consegue encontrar felicidade, porque a gente está preso em coisas que nós mesmos fizemos e nós não nos perdoamos porque fizemos aquilo, né? E o perdoar, ele significa assim, quando eu perdoo, ou quando eu peço perdão, um exemplo, eu pedi perdão. Eu pedi perdão, eu não tenho que cometer de novo o mesmo delito, né? A mesma coisa. E quando eu perdoo alguém, eu não tenho que voltar lá naquele lugar. É isso que é o perdão. É a gente não voltar a praticar o errado que a gente fez, a gente não voltar lá no lugar de dor e sofrimento, buscando a justiça própria, buscando esse, sabe,
remoendo aquilo, buscando a vingança, né? Buscando o ódio. Então, assim, realmente, hoje eu adorei esse devocional. Acho que ele faz jus também ao que a gente está vivendo, né? Toda essa parte que hoje a gente sente, às vezes, né? Injustiçado por alguns resultados, por algumas coisas que nós tivemos, né? Nessas questões das eleições também. E eu acho que, assim, tudo na nossa vida, ela tem uma medida, né? Tem um tempo. Tem um tempo de luto, a gente tem um tempo realmente de sofrimento. Ui, tá caindo aqui, gente. Peraí. A gente tem um tempo de sofrimento, né? Um tempo realmente que a gente tem que parar para poder pensar, mas pronto, sabe? Depois disso, a gente tem que parar e falar assim, não, peraí, vai resolver certas coisas? Não vai. Certas agressões, certas palavras, não vai. A gente resolve como? Buscando a Deus, orando para Deus, colocando para Deus, e é Ele que resolve as nossas vidas. É Ele quem traz a paz, é Ele quem traz a coragem, é Ele quem traz o renovo, é Ele quem traz realmente a força que a gente precisa para perdoar, para ser perdoado também, a perseverança da gente estar ali insistindo, às vezes, né, pedindo para a pessoa nos perdoar, né? Então, vou deixar uma frase aqui que tá aqui, que é do Martin Luther King. O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Então, tá bem claro, né? O perdão é a chance que a gente tem de recomeçar, de deixar o velho para trás, de vestir, né? De colocar as vestes novas, né? E ir realmente em sentido, na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Porque a falta de perdão, ela nos atrasa, nos busca, né, nos leva para trás. Então a gente tem que buscar o quê? Ir para frente, evoluir, crescer, né, ser livre, ser feliz, né? E para isso a gente precisa reivindicar isso mesmo, pedir para Deus quando a gente não tem força para fazer isso sozinho, a gente pede, porque ele tá aqui, ele tá conosco, ele tá justamente aqui para poder nos ajudar a passar por essas situações. Tem coisas, é que eu falei, tem coisas que são marcas, são cicatrizes profundas, né, que estão em nós, são feridas abertas ainda, são coisas que são difíceis, por isso que nós temos que pedir a intervenção, o cuidado dele, o favor dele, né, pedir para o Espírito Santo ajudar que a gente consiga realmente, né, perdoar as ofensas, né, e eu vou orar. Paizinho querido, amado Deus, obrigada, Senhor, obrigado, Deus, por mais um dia, obrigado, Deus, pelas nossas vidas, pelo teu amor, ó Deus, pela tua palavra que é viva, Pai, e traz para nós uma orientação de vida. Traz para nós, ó Deus, a direção. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca nos desampara, Pai. A tua palavra nos garante isso e nós sabemos que em todo tempo o Senhor é bom. Em todo tempo o teu cuidado, ó Deus, sobre nós prevalece, Senhor. Deus, que nós possamos estar sensíveis, Pai, a ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor, para viver na obediência daquilo que o Senhor tem nos pedido, ó Pai, daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Pedimos, ó Deus, que nós possamos obedecer, ó Pai, a Tua palavra e perdoar, Senhor, a ofensa, ó Deus, daqueles que nos machucaram, que nos ofenderam, ó Pai. Que o Espírito Santo possa trazer, ó Pai, ao coração de cada mulher aqui, Deus, o que elas precisam perdoar, o que elas precisam deixar para trás, ó Deus, o que elas precisam colocar um novo significado na vida delas, ó Pai, que elas consigam, Senhor, no Senhor, ó Deus, encontrar força, ó Pai, encontrar razão, ó Deus, de prosperar na vida, ó Deus, de buscar um novo sentido, ó Pai, um novo rumo, ó Deus, em tudo que elas forem fazer, Pai. E todo perdão, ó Pai, que está ali sendo negado, ó Pai, às vezes, ó Pai, que às vezes nós não conseguimos, ó Pai, obter. Que o Senhor venha, ó Pai, e libere esse perdão, ó Deus, sobre a vida de todas nós, ó Pai. Que nós possamos realmente, ó Deus, viver uma vida em liberdade no Senhor, ó Deus. Que nós possamos, Pai, sentir a cada instante, ó Pai, o mover e o agir do Teu Espírito, ó Pai. Que não seja sobre nós, ó Deus, mas sim sobre o Senhor, ó Pai. Nós possamos, ó Pai, ser luz nas nossas casas, ó Deus, com as nossas famílias, que nós possamos transbordar o amor do Senhor, ó Deus, através das nossas vidas. Usa-nos, ó Deus, como instrumento do Senhor, ó Pai, nesse tempo, nessa geração. Transforma, Senhor, as vidas, ó Pai, daqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos, ó Pai, realmente influenciar, Senhor, as pessoas para o bem.
Deus, colocamos também, ó Pai, todos os nossos governantes na Tua presença. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, que o Senhor converta os corações, ó Deus, daqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, que o Senhor traga a luz, ó Deus, àqueles que ainda habitam em trevas, ó Pai, que o Senhor traga, ó Deus, o renovo, ó Deus, da Tua palavra em tudo, Senhor, em tudo e em todos, Pai. Nós pedimos, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Deus, sobre o Brasil. Cuida, Senhor, da nossa nação, cuida das nossas gerações, Senhor, de filhos, ó Pai, de netos, que nós possamos, ó Deus, realmente, ó Deus, viver debaixo do Teu propósito, da Tua vontade, em tudo, Pai. É isso que nós pedimos, colocamos na Tua presença, no santo e doce nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um dia maravilhoso, Deus abençoe. E tá frio aqui em Curitiba, graças a Deus, para variar. Novembro, né? A gente quase nem tá chegando no verão. Mas hoje tá um solzinho, pelo menos aqui no Boqueirão tá um pouquinho de sol, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.